Você está feliz com Jesus? Ó, você sabe que hoje começa uma nova série, né? 12 por 12, né? 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. Eu não vou dizer que, glória a Deus, eu não vou dizer que é a série que mais eu gosto, mas é a série que eu vejo que tem maior resultado na vida das pessoas, né? As pessoas vêm 12 semanas aqui, às quartas-feiras orar, e ó, não adianta falar assim, não, mas eu fico acompanhando aqui pela televisão, eu fico acompanhando aqui pela internet. Não é a mesma coisa, porque a partir da semana que vem, você vai passar debaixo do talit. Eu vou trazer o talit que eu trouxe de Israel, né? Que eu ungi lá, consagrei lá, e nós vamos colocar sobre cada pessoa que aqui está, e você vai ver o mover de Deus, trazer a resposta que você precisa. Ah, por que você não trouxe hoje? Porque hoje eu quero conscientização. Eu quero que você entenda, eu quero que você anote, que você escreva quais são os seus 12 pedidos. Você sabe, por que 12 pedidos? Porque tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro, são 12 meses, então você tem direito a 12 pedidos. Diga, eu tenho direito a 12 pedidos. Mas quer dizer que os 12 pedidos vão vir um por mês, no ano que vem? Não. Muita gente antes de terminar o ano já está com 3, 4, 5 pedidos registrados. E aí você acrescenta mais para completar os 12 e vai orando por isso. Amém? Vocês estão tristes hoje? Se tiver triste, azar de vocês, porque eu não estou. Então eu vou perturbar a vida de vocês um monte. Hoje para mim é dia de chacoalhão, é dia de entendimento, é dia de projeção. Então eu coloquei, não pare, não há descanso, não há parada, não há desânimo, não há dúvida, nós vamos adiante. Quanto tempo você precisa para receber a sua conquista? Esse é o tema. Quanto tempo você precisa para receber a sua conquista? Quanto tempo você acha que precisa aí? Vai, fala alguém aí. 3 meses? O segundo hoje. Na verdade, para Deus, meu irmão, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Está dependendo muito mais do seu comportamento do que de Deus. A parte dele, ele faz. Agora, será que nós estamos dispostos a entrar por essa visão? Não é interessante como o ser humano tem tendência a demorar para tomar atitudes que possam mudar o rumo da sua história? A gente fica esperando em alguém, a gente fica esperando nos outros, a gente acha que alguém vai fazer alguma coisa, que esse fazer alguma coisa vai transformar a minha vida. As pessoas vivem com medo de perder até o que não tem. Você reparou isso? Você fala para a pessoa, puxa vida, por que você não toma uma atitude? Você não, sabe, vende esse carro, compra outro. E ele fala assim, mas eu não tenho, eu estou passando apertado, eu isso e aquilo. Mas peraí, você está gastando de manutenção quanto? E quando você pergunta para ele, eu lembro do meu pai falando comigo, eu já contei isso, que eu tinha, né, na época do Fuscão, né? Onde um Fuscão, que era um carro na época que era 1.500 cilindradas, parecia uma coisa grande, né? E de repente, não tinha dinheiro para o pneu. Então eu ia lá no borracheiro, não era o senhor, graças a Deus, né? Mas eu ia lá, e eu tinha um amigo do meu pai, mas meu pai não sabia. Eu ia lá e pedia para ele, ele falava, chamava ele de rei, né? Falava, rei, quebra um galho para mim, cara, risca o pneu. E ele falava, meu Deus, se eu fizer isso, seu pai me mata. Eu falei, mas meu pai não precisa saber. Ele falou assim, mas eu não vou fazer isso, se eu não fizer isso eu não consigo andar com o carro, porque eu vou passar eu pegava a Viancheta todo dia, então eu ia lá, e sabe que pneu riscado dura pouco, né? Quem sabe disso? Pneu riscado é o careca que deu uma ajeitada. Então imagina aquele careca, e aí o camarada vai com aquela coisinha lá, não sei como é que chama, o irmão que sabe lá, e ele come um pedaço do pneu. Isso é só para o guarda, quando passasse a mão, dissesse assim, ainda não está careca, mas já estava careca faz tempo, né? E aí eu ia lá e ele falava assim, Marcos, isso daí dura um mês e meio, e você vai ter que trocar o pneu. Eu ia lá, dava uma caixinha para ele, ele me trocava, me dava outro pneu, e riscava, fazia isso, aquilo. Conclusão, eu ia fazendo isso periodicamente, e nem percebia que depois de um ano e pouco, eu poderia ter comprado um pneu recalchutado que fosse.
né? Porque eu ia quebrando o galho. Aí eu fiquei me escondendo nessa situação, até que um dia estavam reformando a Bianchetta e fizeram aquele negócio: cai na pista principal, sai, cai na pista lateral, vai, entra na pista principal, e numa dessas de fazer essas curvas, um pneu de trás rasgou, literalmente separou, metade para um lado, metade para o outro. A traseira quase passou na frente do carro. Eu dei uma, não sei como não bateu, acho que foi a mão de Deus que falou: eu vou proteger esse moleque atrevido. E aí eu encostei, aí fui lá, eu tinha um outro pneu riscado no step, coloquei no lugar, não sobrou nada, só ficou a roda de ferro, o resto ficou lá mesmo. E eu fui embora achando assim: ninguém viu, ninguém sabe. Mas atrás de mim viu um amigo do meu pai, e ele viu toda a cena e não falou nada assim na hora, ele foi embora, passou direto. Mas quando eu chego em casa à noite, meu pai fala para mim: preciso falar com você. Eu falei: oh, pois não, suas ordens, né? E ele falou assim: o que eu falei para você, rapaz? Eu falei: o que você falou para mim? Você fala tantas coisas boas, mas o que foi? Ele falou: o seu Augusto estava atrás de você quando você rodou na Bianchetta. Eu falei: caramba, sempre tem um cagueta, né? Mas não era um cagueta, era Deus mandando uma pessoa para me ajudar. Porque na verdade, meu pai me deu uma bronca de umas 2 horas, e depois ele falou: amanhã volta lá no Rei. Eu falei: pai, eu acho que ele não tem mais pneu riscado, eu acabei com todos, deve estar. Ele falou: volta lá amanhã e ele vai já te dar outros pneus, e você vai trocar os pneus. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: quando você tiver, você me paga. Coitado, está esperando até hoje, né? Aí eu fui lá, cheguei lá, o homem me deu uma ralada, porque entre o rapaz ver, voltar para casa, contar para meu pai foi lá no borracheiro, deu uma dura no homem e falou para ele: se meu filho morresse, a culpa era sua. E o coitado que ficou ao meu dispor ainda estava. Quando eu cheguei lá, ele era bem loirinho, ele estava moreno de raiva de mim. Você está estragando minha amizade com seu pai. Eu falei: não, mas a gente é amigo. Ele falou: não, eu sou amigo do seu pai. Você está estragando mesmo. Eu falei: pô, meu pai falou para eu vir aqui. Ele falou: olha lá, estavam os 4 pneus lá parados. Eram recalchutados, mas era zerinho. E eu falei: rapaz. Ele falou: rapaz, vou trocar os seus pneus porque o seu pai já pagou e tudo, senão não fazia para você. Aí arrumou bonitinho, ficamos amigos, acabou isso, passou. Mas eu comecei a entender uma coisa: quando eu fiz a conta no papel, eu vi que eu gastava de manutenção, porque pneu fura fácil quando é assim, e ele fura, você vai lá e conserta e paga, e vai fazendo isso. Aí quando eu fiz a conta, meu pai tinha razão. Ele falou: ô sua topeira, você não está vendo que você vai acabar perdendo a vida e ainda vai gastar o mesmo dinheiro? Você só precisa aprender a se precaver, a preparar. E quantas vezes as pessoas estão fazendo isso? Elas não estão cuidando da vida deles porque eles querem quebrar galho, vão empurrando. Ele tem um problema, ele deixa para resolver mais para frente. Ao invés de ele cair de joelho e orar, ele fala: não, depois eu vejo, espera aí, daqui a um tempo a gente conserta isso, também não é um problema tão grande, também não vai morrer por isso. E vai levando, vai levando. Quem aqui já não tomou? Passando um sorriso lá, ele tem o seu pneu de qualidade. Olha aí, né, o merchan, né? Mas se você prestar atenção, quantas vezes você tomou Doril, mais Doril ou qualquer outro comprimido para tirar uma dor, sabendo que aquilo lá era quebra-galho? Eu só estou vendo as pessoas. É uma realidade, a gente parece que convive com isso, com o quebra-galho. Então nós precisamos começar a entender. Quantas vezes conversamos com irmãos sobre conversão e eles mesmos dizem: eu não sei porque esperei tanto para seguir a Jesus. Já não viram isso? A pessoa levou anos para aceitar Jesus, e não é que não tivesse ninguém que falasse, tinha gente que falava para ele. Como também, se eu for para a vida secular, eu conheci gente que trabalhava no emprego e não gostava do emprego. 10 anos depois, e o sujeito está no mesmo lugar. E aí? Por que você não faz currículo, você nos prepara e muda de emprego? A pessoa fica numa situação que não é aquela que lhe agrada, e fica lá e vai ficando, e vai empurrando, vai ficando, vai empurrando, parece que ele está travado, está amarrado. E o que nós precisamos entender é que nós temos uma estratégia e temos uma saída.
Jesus está conosco para nos orientar, nos fortalecer e nos levar à vitória. Mas tem algo que precisa passar por você, porque depois chega um tempo que essa pessoa aí é mandada embora. E aí ele está 10 anos na empresa, sabe o que ele faz? Ele vai lá e diz para o patrão: mas eu dei a minha vida nesse lugar. E ele não entendeu que aquela empresa é uma empresa, e ela tem um tempo para servir, um tempo para trabalhar, mas depois que acabou, acabou. Por isso ele recebe um negócio chamado salário. Sabe por que recebe salário? Porque está sendo pago para trabalhar. Por isso, por mais que você diga que se esforce, você está dentro de um padrão que foi convencionado. Então, antes de deixar isso acontecer, tome você uma posição. Ah, mas eu não estou contente e tal. Já se prepara para mudar. A única coisa que você não deve e não pode mudar é o seu casamento. Casou, não casou? Agora vai orar, porque Deus vai ajudar você a resolver. É a única coisa, não dá para trocar. Não, eu não quero mais, eu não estou feliz. Querido, até que a morte o separe. Você não vai matar essa pessoa, então você vai orar. Certo ou errado? Precisa entrar isso no nosso coração, porque a nossa parte é se estabelecer dentro daquilo que é o projeto de Deus e fazer o que é necessário. A Bíblia tem um exemplo legal aqui. A Bíblia fala de uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Você conhece? Já ouviu falar dessa palavra? Olha o que fala, Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com seus médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quantos anos ela ficou? 12 anos. O que será que leva uma pessoa a ficar 12 anos sem tomar a atitude certa? Não a atitude, porque às vezes a gente toma a atitude errada. Às vezes a gente toma atitudes que não melhoram em nada. Para resolver o problema, para a sua vitória, você precisa entender qual é a verdadeira saída, estratégia, condição, para que a gente tome uma posição e possa ser abençoado. Nós precisamos entender o que acontece, né? Eu posso enumerar para você esses anos tentando fazer um paralelo. Vamos pensar nos 12 anos que passou? Quem aqui teve um problema de muitos anos? Alguém já teve um problema de muitos anos? Ninguém, que legal. Tem um aqui que tem, outro ali tem. Porque às vezes tem pessoas que têm problemas, sabe como? Você vai empurrando. Então deixa eu ver, vamos dizer assim, como deve ter sido, vamos imaginar juntos, o primeiro ano dessa pessoa. A pessoa leva uma vida descontrolada, não percebe o que pode prejudicá-la, não é assim? Você já viu quando o cara é jovem? É assim, Felipe? Quando o cara é jovem, aí você fala para ele: Jesus te ama. Ele fala: eu também. O que você vai fazer? Tomar um xingué aí, fazer um negócio aí, dar um rolê. Cara, cuidado, porque a mãe e o pai sempre vai lá, né? A mãe: não, filho querido, filho amado, estou orando por você. Fala: continua, mãe, vou dar trabalho para os anjos, estou indo. Mas não é? Quantas vezes eu vi isso? Um dia que eu, jovem, né? Aí eu parei para contar para minha mãe onde eu andava. Ela falou assim: aí eu, não, você não fazia isso. Não, mãe, mas eu não fazia por mal. Eu falei: nem por mal nem por bem. Você não tinha que estar postando corrida de carro na estrada velha. Você não tinha que fazer isso. Tinha que fazer com uma porção de coisas que a gente fazia. E aí ela falava assim: mas você nunca pensou em mim? Você pensava na sua mãe, Felipe, quando você ia para a farra? Olha lá, não pensa. Na hora a gente acha assim: eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou tremendo. Você não conhece o meu pé acelerando, você não conhece eu brigando, você não conhece eu correndo. Quantas vezes você sai de briga correndo? Mas sempre tem uma mãe, sempre tem um pai, sempre tem um amigo, sempre tem uma amiga, sempre tem alguém que fala para você: cuidado,
Jesus quer tá te abençoando, está te protegendo, mas uma hora Ele pode deixar você se virar sozinho, mas você não dá valor, né? Nós fomos criados para vivermos as bênçãos de Deus através de Jesus Cristo, conforme está escrito na Bíblia. Mas quantas vezes nos preocupamos mais com o trabalho, com a escola, com os amigos, com a namorada, com o namorado e outras coisas com quem a presença de Deus não entra, porque a gente troca. Deus em momento algum falou para você não namorar, ou para você não ter amigos, ou para você não conversar com o pessoal na escola, ou para você não ter um bom emprego, não isso. Mas Ele sempre coloca algumas condições para que a gente saiba o caminho que a gente vai trilhar, por onde nós vamos, o que vai nos ajudar, o que vai nos abençoar, o que vai nos atrapalhar, né? O que vai nos atrapalhar. Um dia eu estava conversando com o pastor Sandro, há uns anos aí atrás, a gente começou a conversar, e eu comecei a perguntar dos amigos dele, porque o pessoal que anda na rua, e ele, né, na época fazia muitas coisas erradas, tal, que ele não achava errado, ele desmontava carros, ele fazia umas coisas lá para o pessoal, e também usavam drogas e tal. E eu falei, e o seu amigo? Ele falou, esse morreu. Eu falei, e o outro? Morreu também. E o outro? Já não está mais entre nós. E o tal, esse daí ficou aleijado lá, está com problema sério, porque a bala pegou na coluna e não sei o quê. E aí os amigos dele que ele foi contando, eu percebi assim, praticamente sobrou ele. Sabe por que sobrou ele? Porque ele encontrou uma mocinha que começou a namorar com ele e disse para ele, bye bye, estou indo embora, eu vou para a igreja, então é melhor você segue seu caminho, eu sigo o meu. Ele não quis. Aí ela falou, então se você não quer seguir para lá para eu ficar para cá, você vem para cá também. E ele veio. E aí ele era dependente químico, ele tinha todos os problemas, foi liberto, e aí ele começou a seguir esse caminho. Os amigos estranharam muito. Peraí, ele foi embora, largou a gente, acabou, babá, mas eles morreram e ele não. Quando a gente entende esse mistério, a gente corta, a gente bloqueia um caminho perigoso, ou um caminho terrível. A gente segura essa situação através de Jesus Cristo. Então nós, querendo ou não, precisamos entender que muitas vezes o primeiro ano leva você a ter uma vida descontrolada. Eu acredito que essa mulher também não estava muito preocupada com esse fluxo de sangue, porque afinal de contas mulher tem isso, né? Periodicamente as coisas acontecem, e ela acha até, tem pessoas que acham, ai que bom que eu estou assim porque eu não estou grávida. Não é isso? É um sinal, né? Vamos sair fora disso. Segundo ano. No segundo ano, eu imagino ela sentindo algo, te atrapalhando, mas como é algo intermitente, aguenta firme. Não é assim que a gente faz quando a gente tem uma dor? Nossa, deu uma dor aqui na perna, o nervo ciático puxou. Toma um Dorflex. Propaganda, hein? Toma um remédio tal, toma não sei o que. Aí a pessoa toma aquilo, a dor parece que vai embora. Ela não foi embora, ela só está anestesiada, mas está lá. Mas como é uma dor intermitente, o que é intermitente? É aquela que vem, que vai embora, que vem, que vai embora, que vem, que vai embora, e você nunca sabe se ela veio ou se ela foi embora, ela está sempre por aí. Aí você vai deixando para amanhã. Então, eu acredito que o segundo ano dela foi assim. Você não sabe o que exatamente está acontecendo, mas também não procura se interessar em avaliar os benefícios e os pontos contra. Como costuma se dizer, vai levando. Às vezes alguém até fala de Deus para você, mas você desqualifica aquela conversa, porque nem precisa de Deus, está bom do jeito que está, não é verdade? Está bom, está dando para, sabe aquela, foi como um comprimido, deu uma ajeitada e está de novo na praça, está continuando, está correndo, né? As coisas ficam mais fáceis, a gente acaba deixando para depois. Quantas coisas você já deixou para depois? Você podia ter resolvido, mas você falou assim, não vai dar para hoje, mas eu vou deixar para amanhã, e depois da manhã, e depois de manhã, e aí de repente quando você percebe, você já perdeu, já perdeu o ano da escola, perdeu a porta de emprego, perdeu boas amizades, porque você não entendeu que era momento de posicionamento. Ela que também não. No segundo ano,
né? Sente que algo está atrapalhando, mas como é intermitente, deixa para lá. Então vamos para o 3º ano. Vamos pensar ela no 3º ano. Como existem coisas mais importantes a serem vividas, não dá para dar atenção para coisas menores. Fala a verdade, irmão. A gente às vezes tem problemas, e eu vejo muito isso acontecer, até falando das mulheres, quando a mulher tem um bebê. Quando ela tem um bebê, ela se importa com a dor dela? Importa, as mães? Não importa. Está doendo pra caramba, ela está segurando o bebê no braço, está com dor nas costas, está não sei o quê, né? A história do nenê que mama, machuca tudo a mãe, aí ela fica, eu não posso passar pomada, que a criança não gosta do gosto da pomada, mas eu tinha que passar, porque dói pra caramba, e tal, e ela fala, que seja, e passa. A dor dela fica em segundo plano. Existem coisas mais importantes, mas às vezes também existem coisas mais importantes, quando a pessoa fala assim, eu estou no trabalho, e eu não posso parar, e o cara me colocou na hora extra, era justo o dia que eu ia lá para a campanha, que eu ia lá para a série, que eu ia lá para receber mais uma palavra, e hoje ia ter a unção geral, ia derramar o azeite na cabeça da gente, para que a gente fosse fortalecido, mas o patrão falou que quer a minha hora extra, imagina, coisas mais importantes, porque afinal de contas, esse emprego é tudo na minha vida. Quem fala isso é um jegue, a carroça é tudo para o burro, é ou não é? Burro precisa da carroça, sem carroça ele não tem mais serventia, porque burro o cara não monta nele normalmente, ele atrela. Pensa bem, irmão, Deus abre porta, e a porta que Deus abre, pronto. Se eu tenho Deus no meu coração, eu tenho a visão e a certificação que Deus vai me dar a vitória, e pronto. Não fico preso, eu não posso, eu tinha que adorar, mas eu não vou, mas eu ia, mas não vou. Você, quando entra na empresa, dá as suas coordenadas, quem você é, o que você faz. Aquela moça da seleção, ela te pergunta tudo. Eu falo que cheguei na última empresa que eu trabalhei, chegou lá, eu fui lá conversar com a pessoa, e ela falou assim, o que o senhor faz fora do horário de trabalho, aqui do horário da empresa? Eu trabalhava na empresa ainda. Falei, fora do horário da empresa eu sou pastor, à noite eu fico na igreja, dirijo a igreja, faço isso. Ai, que legal, então o seu hobby é ser pastor? Falei, não, meu hobby é trabalhar aqui, a minha parte principal é ser pastor, mas quando eu não estou sendo pastor, eu estou aqui para ganhar dinheiro. A moça ficou paralisada, olhou para mim, tipo, o senhor vai falar isso para o diretor? Eu falei, sim. E quando chegou o diretor, ele falou, você tem a noite livre? Eu falei, não, à noite eu estou na igreja, ministrando as pessoas, é isso, assim, eu oro por enfermo, eu visito doente, eu faço isso, eu vou ser bastante ocupado, já deixou avisado lá, à noite ele tem compromisso, não marque nada à noite, pronto. Tive problema na empresa? Não. Por quê? Porque ele sabia quem eu era e o que eu fazia. Então você tem que ter na sua consciência, né, que não existem coisas mais importantes ou menos importantes, cada uma delas tem a sua razão, né? Se a gente pensasse qual o grau de importância que nós damos aos problemas, vai demonstrar o valor que ele tem. A pessoa diz que não pode, não dá, e daí um dia ela descobre que ela tem câncer, e aí? Não dá ou dá? O que você acha? Ela vai fazer o tratamento ou não? Vai, porque ali chega a hora que é importante, não tem mais jeito. Só que de repente eu precisava chegar até lá, ou eu podia ter consertado as coisas antes. Não é assim que o pessoal fala para as mulheres, assim, palpe, procura ver, não sei o que, quando? Depois ou antes? Antes. Então quando eu sei que eu quero resolver um problema, eu não procuro resolvê-lo depois que ele já é grande, eu começo antes. Então vamos dizer assim, alguém que hoje está aqui dizendo, é impossível, cara, eu preciso resolver isso e tal, ele podia ter começado lá em janeiro, fazendo as suas campanhas ou as suas séries, colocando Deus em primeiro lugar, orando, fazendo tudo o que tinha que ser feito antes, e de uma forma contínua, fazendo o quê? Provocando a Deus, provocando a manifestação do Senhor. Aí você deixa passar todo o projeto de oração, jejum, e daí chega aquela hora que é uma hora mais
crônica. Às vezes as pessoas perdem até a chance de entrar na intimidade com Deus. Porque você pensa que alguém vai namorar com alguém sem se encontrar? Não. As pessoas se encontram para conversar, para se conhecer, e diz que o amor é assim, ele é cultivado. Ele não é paixonite que chega e vai embora, não, ele é cultivado, a cada dia ele cresce. E quando a gente fala de Deus, como é o nosso amor por Deus? O dele é platônico, ele é louco. Gostar de gente que nem eu, ele é louco, ele tinha que escolher coisa melhor, mas ele ama. Vou fazer o quê? Agora eu preciso aprender a amar a Deus. Como? Quando eu chego perto dele e convivo com ele. Aí eu vou sentir o carinho, o amor, o zelo, o cuidado. E aí eu vou sentir, nossa, eu não mereço, mas ele me ama. Daqui a pouco eu estou fazendo o quê? Respeitando, honrando e amando. Como eu vou pedir algo para ele se eu não tenho intimidade? Como eu vou entender qual é a preparação, o caminho, as coisas que ele já preparou para mim, se eu não entendi? Eu preciso entender, só vai ter um jeito, eu vou ficar perto dele, eu vou me aproximar dele. Diga, eu vou me aproximar de Deus. É isso. Ela no terceiro ano estava com tantas coisas que ela não conseguia enxergar. O tempo vai passando, e depois de muito tempo você percebe que você devia ter começado antes, e não começou. Quando você não se prepara, você sofre. Mas por que eu sofro? Porque não existe Deus? Não, Deus existe. Porque Ele não me ama? Não, Ele te ama. Porque Ele não quer estar perto de mim? Não, Ele quer estar perto de você. Mas você precisa querer estar perto dEle. Aí é a mudança. Canassuri Calabarash. Existe uma coisa muito importante. Há muito tempo a gente não encontra as pessoas desejando servir. E quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus, a gente encontra o maior ensinamento, a maior orientação do amor dele é o servir. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê quantas vezes ele foi atender pessoas, foi curar pessoas, foi restaurar pessoas, foi transformar pessoas, foi alimentar pessoas. E a maior demonstração do amor que ele quer que a gente aprenda é ser como ele, andar como ele anda. Então, se nós queremos os milagres de Deus, nós temos que andar com ele e fazer o que ele faz. Aí eu estou na intimidade. Quando eu conheci a senhora Dona Bispa, ela gostava muito, de muvuca, muita gente junto. A empresa dela fazia festa, eu não gostava muito daquilo. Eu achava ninguém conversa direito, ninguém entende ninguém. Porque se conversar com 50 pessoas, ninguém entende ninguém. Mas aí a gente foi ficando junto, eu fui pegando amizade com o pessoal, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava no meio da muvuca também. Por quê? Porque você começa a entrar e ter o mesmo relacionamento, você começa a participar. Chegou num ponto que eu já estava tão amigo deles, que era proibido entrar na empresa qualquer pessoa que não fosse, fosse marido, que não tivesse. Eu ainda era namorado, quase noivo. E sabe o que eles faziam? Pô, vem ajudar a gente a organizar a festa. Aí eu falava assim, não, mas eu não posso entrar, eu não sou casado. Ele falou assim, você não é casado, mas faz parte do grupo. Aí eu chegava na portaria, já tinha o guarda esperando, estava meu nome registrado, e ele falava assim, já perguntaram por que você ainda não chegou. Eu nem era funcionário, não tinha nada a ver. Mas por quê? Porque você vai pegando o quê? Intimidade. Chegar a um ponto que você está tão no meio, que as pessoas começam a dar liberação, diretoria da liberação, e a empresa era grande, mas é participação. Agora, como você tem participado das coisas de Deus? Qual é a tua intimidade com Jesus? O que é que você tem feito por pessoas? Você tem orado por alguém? Você tem liberado? Eu não sou pastor. Ei, desde quando precisa ser pastor? Para se interessar em ajudar pessoas? Você só precisa ser cristão, um coração que se move a favor das pessoas. Agora, se você não faz isso, também você não recebe isso, e aí complica. Quarto, prefere tentar esconder o problema a lutar para resolvê-lo. Se tem uma coisa que o ser humano está aprendendo cada dia mais, é ser orgulhoso. Ele prefere esconder o problema a compartilhar, a resolver. Talvez aquela mulher fosse casada, estivesse perdendo o relacionamento, aí ela começa a ter problemas sentimentais e familiares. Atenção, não dá para vivermos de faz de conta,
porque mais cedo ou mais tarde virá à tona. Vem ou não vem? Faz de conta que não, mas daqui a pouco aparece. Daqui a pouco todo mundo fica sabendo, fica pior a emenda do que o soneto. Talvez você me pergunte, então o que fazer? A resposta para você é lutar, orar, buscar a Deus na igreja, fazer jejuns, propósitos, até tomar posse da bênção. Você vai caminhar na direção de Deus. Isso, amado, não dá para você orar uma vez por dia, 5 minutos, e dizer que tem intimidade. Você sabe que Deus quer revelar coisas para você? Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Lembra? Esse Quarto de Guerra ensinava exatamente o quê? Intimidade. E intimidade, você viu que a moça arrumou um canto lá no quarto, colocou lá a coisa da forma mais simples possível. Ela colocou lá um monte de bilhetinho colado num lugar que ela ia. Mas por que ela fez aquilo? Porque nós somos assim, a gente perde a referência rapidinho. Se vier outra coisa, a gente desvia a atenção. Então, quando a gente quer fazer uma coisa e tem um propósito, a gente tem que ter um lugar, a gente tem que separar um espaço, a gente tem que deixar os recados para nós mesmos, não é para os outros não. Aí vou deixar um recado para o meu marido orar, vou deixar um recado para o meu filho orar, vou deixar um recado para minha mulher orar, vou deixar um recado, não, você vai ter que começar a deixar recado para você mesmo. Mas por quê? Porque você não quer ser vitorioso? Sim ou não? Então você vai ter que se preparar para isso. Você tem que saber, nós não temos muito tempo, nós temos 12 semanas para mudar a tua história, 12 semanas para consertar o que está quebrado, 12 semanas para restaurar o que está caído, 12 semanas para levantar o teu estandarte e colocar como bandeira de vitória. É pouco tempo? Sim, mas também é muito tempo. Porque se Deus pode todas as coisas, se a Ele nada pode ser impedido, então Ele não precisa das 12 semanas, Ele só precisa que o seu coração esteja estabelecido. É o seu posicionamento que vai demorar, porque às vezes a pessoa fica esperando, mas apóstolo, será que até a sexta eu já estou, a sexta campanha ou série, eu já estou? Meu irmão, depende de você, não do tempo. Você que vai ditar, é você que vai buscar, é você que vai entender. E se Deus quer trabalhar na sua vida? Eita Deus, hein? E se Deus está querendo formar o seu caráter para te levar a lugares que talvez você nunca foi e dar a você autoridade e poder para você fazer a diferença no lugar que você chegar? Porque às vezes, amado, a gente tem um posicionamento frágil. Eu comecei a ver na época que eu me converti, logo de cara eu perco o emprego, aí depois de 45 dias eu estava empregado de novo, aí eu já começo com a cabeça de crente, de cristão, já mudo um monte de coisa, mas depois disso, passa 1 ano e meio mais ou menos, aí vem uma palavra, você vai ficar 1 ano desempregado. Eu falei, para que isso? Para quê? E Deus coloca lá a pessoa falando, será um supletivo na sua vida. Eu falei, cara, eu já estou fiz a faculdade, eu não preciso de supletivo. Mas Ele queria dizer o quê? Um tempo de transformação, um tempo de preparo, um tempo de estabelecimento, um tempo onde você vai entender e viver a minha vontade e não mais a sua vontade. Eu falei, legal, tá bom, tudo bem. Passou lá aquele ano, eu volto a trabalhar de uma forma bem gostosa, bem dura de trabalho, porque sempre é duro, mas o apoio, a estrutura, tudo que davam lá era muito bom. E eu falei, agora sim, eu sou um príncipe nesse lugar, gente para carregar a sua mala, gente para pegar o carro e pôr ele no ar-condicionado, para ele ficar geladinho quando você entrar, gente que pega o seu carro e leva para o posto de gasolina para abastecer e para lavar e traz de volta e diz, senhor, o seu carro já está pronto. Eu falei, agora eu sou gente. E aí vem Deus e fala o quê? Sai daí, lindinho. Eu falei, que é isso? Só que naquele período eu viajava muito para o sul. Quando eu chegava lá, o que os caras mais gostavam, de bagunça. E eu tinha uma convicção, eu não ia fazer nada de errado que fosse fora da palavra de Deus.
E a palavra vinha constantemente: poxa, leva a gente lá, você assina e você tem essa autoridade. Não. Então vamos sair no veleiro, tem as meninas, tem... Não. Então vamos... Não. Vocês querem jantar? Não, jantar eu levo vocês. Vocês querem ir no cinema? Não. Então não vou, outro lugar não vou. E eles ficavam loucos comigo. Mas por que você tinha essa convicção de não entrar em caminhos errados, em não fazer coisa errada, em não entrar em falcatrua, em não... Porque eu tinha agora passado por um supletivo, e eu sabia qual era a vontade de Deus para mim. Eu estava preparado para dizer não para as coisas que não agradavam a Deus, ao ponto de poder perder o emprego por isso, mas não mudar a convicção. Não vou fazer, não vou desagradar o meu Deus, porque Ele me manteve, Ele me trouxe até aqui, Ele me leva até onde for necessário. E aí o dia que eu saio da empresa, que Deus falou, passa o Jordão e acaba tudo e tal, parece que foi engraçado, porque eu pensei assim, nossa, agora vai vir uma dor no meu coração, uma tristeza, e não veio. Eu pensei, puxa, agora, né, vai ser muito ruim, e passou como um bálsamo. Sabe por quê? Porque a intimidade com Deus era maior do que a intimidade com o mundo. Então, apesar de a gente saber das necessidades, das dificuldades, dos problemas, a gente sabia onde tinha a realização, da onde vinha a fonte inesgotável. Deus mostrou a glória dele passo a passo, suprindo, entregando, ajudando e fazendo coisas no meio da dificuldade e mostrando, eu estou contigo, mas só deu para aguentar, por quê? Por causa do supletivo anterior. Você tem que ser um vencedor em Cristo, e Ele quer te preparar para isso, mas para isso você vai ter que se chegar a Ele, para ouvir a voz dEle quando Ele estiver falando com você, para entender no seu coração a vontade de Deus e não a sua vontade, porque aí a vitória já está decretada. Quinto ano, né? Preciso parar de me comparar com as outras pessoas. Isso é paturralixidá. Você precisa parar de se comparar com as outras pessoas. Às vezes até acreditamos estar melhor que as outras pessoas, por isso você espera mais um pouco para agir. Não, eu tenho meus problemas, mas ele está muito pior que eu, então eu estou bem, graças a Deus, está tudo em ordem, assim já está bom. Não, você não precisa ir até o fundo do poço, você não precisa se arrebentar. Você pode ter uma dificuldade e já procurar os braços do seu Pai, já procurar a Deus, para que Ele te dê sabedoria e capacidade para que você vença. Então eu não vou esperar, eu não vou me comparar com o que está acontecendo no mundo, eu não vou deixar as coisas caírem. Eu acho muito interessante, eles falam assim, as pesquisas aí, negócio de eleição, elas envolvem a cabeça das pessoas. Fulano está ganhando, então as pessoas migram para aquilo. Só pode ser gente que não tem cabeça, porque fala a verdade, se você sabe o que você quer fazer, por que isso vai por causa que a pesquisa falou? Não tem nada a ver, absolutamente nada. Quando você tem convicção, você segue por aquilo que você tem como convicção, você não segue pelas outras pessoas. Você não é crente porque os outros são, você não acredita em Jesus Cristo porque alguém aí acredita, você acredita porque sabe que Ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue, pagou o preço da sua morte para que você tivesse vida. Então é você que acredita nele, e o resto, infelizmente ou felizmente, está à volta, mas não é o mais importante. Isso precisa bater no seu coração. Pare de se nivelar com as outras pessoas, lembre-se do que Deus tem para a sua vida. Você é um escolhido de Deus para viver suas bênçãos, e não para ficar 12 anos aguardando a vitória. Não tem que ir até o fundo, você pode sair agora na realização, no poder e na autoridade. 6º ano dela, eu acredito assim, você prefere se ausentar das pessoas a solucionar o problema que te oprime. Sabe, quando você tem um problema e você prefere dizer, não quero ver ninguém. Peraí, ao invés de não querer ver ninguém, resolva o seu problema, toma uma posição. Prefere dizer que está doente, mas nunca claramente o que está tirando a sua paz, por isso não pode ser ajudado, afinal não sabem o que você está passando. Os líderes tentam lhe trazer orientação, mas você prefere não ouvir, infelizmente. Você tem um problema? Foi, eu tenho. Foi até um líder? Foi. Conversou com o líder? Conversei. Agora ouve o que o líder falou para você e põe em prática.
Vocês já repararam isso? Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo várias vezes, já aconteceu com os pastores aqui várias vezes. As pessoas vão até lá, contam o problema, aí a gente ora, dá a resolução do problema para a pessoa, sabe o que ela faz na sequência? Nada. E aí? Passa um tempo e volta de novo. Aquele dia o senhor orou por mim, o senhor até falou, mas não aconteceu, eu estou aqui, mas você fez a sua parte? Aí a pessoa, mas se Deus falou, Ele não faz? O se é a palavra mais forte nessa história. Quando Deus nos dá uma orientação, a condicional é a tua obediência. Se você vai obedecer ou se você não vai obedecer. Se você vai obedecer, você tem direito à realização. Se você não vai obedecer, você não tem mais. Você acabou de abrir mão da palavra profética que foi liberada sobre a sua vida. Não é o Deus que vai fazer o contrário, não é os pastores que vão fazer o contrário, é você que vai quebrar o princípio do que? Da obediência. Você recebeu uma palavra, passou a responsabilidade para o seu pastor, você não cumpriu, assumiu de volta para você, pegou de volta. Então, para e pensa um pouco, né? Se você prefere se ausentar das pessoas, a solucionar os seus problemas, que ele te oprime, então pense bem. Se você se ausentar, o problema continua com você. Então é melhor resolver. É melhor resolver. E para isso Deus deu a você líderes. Deus deu a você pastores. Deus deu a você o líder da célula. Deus deu para você a Bíblia. Para quê? Para que você se socorra, para que você faça o que for necessário. Talvez no 7º ano, vamos pensar nela, você aceita a solidão, e a solidão te faz ficar angustiada. Você fala, não dá para ficar perto das pessoas, que eu tenho um problema. E aí você fica sozinho em casa, às vezes sem o dinheiro, às vezes com uma enfermidade. Só que aí começa a dar angústia. Quando você fica retido, preso, normalmente o ser humano fica angustiado. Ele se sente refém, e Deus não quer que você seja refém de nada. Não é refém de remédio, não é refém de droga, não é refém de álcool, não é refém de pessoas. Deus quer te liberar. Se você aceitar Jesus, se você receber a Jesus, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso entender o que é ser livre na mão de Deus, é estar debaixo dos cuidados dEle. A fuga dos problemas nunca foi uma boa maneira de resolvê-los, e acontece que conseguimos apenas postergá-los. Quando você não resolve o problema e empurra ele para frente, você está postergando. Às vezes a gente vê as pessoas devendo para alguém e fugindo da pessoa, fugindo e ficando com vergonha, angustiado, oprimido. É mais fácil ir lá e conversar. Mas a pessoa vai me xingar. Deixa ele te xingar, mas explica para ele que você não tem o dinheiro e que você vai esperar, quando você tiver, você vai pagar. Porque não adianta você ficar fugindo. Você vai ficar angustiado, vai ficar envergonhado e não vai resolver o problema. Então nós procuramos maneiras de resolver. O problema continua lá, isso se ele não vier a crescer muito mais. Porque aí a pessoa fica com raiva. Você não me ouve, não vai atrás. Já pensou? Alguém que tem assim, vamos pensar no marido dessa mulher, e ela está lá, né, com esse tal desse fluxo, e ficou só 12 anos. Esse casamento foi para frente? Você já pensou? A angústia nessa casa, se não a traição e etc. Você começa a ver a situação, é uma situação difícil. Essa mulher passou uma situação difícil, né? E isso vai deixando, vai piorando. Então é hora de tomar uma posição. Eu imagino ela no 8º ano. Suas tentativas pessoais, sem ter nenhum retorno, começam a deixá-la sem dinheiro. Apesar de você gastar recursos pensando em resolver seus problemas, sem Deus, dificilmente você conseguirá. É verdade. E a preocupação passará a atingir outras áreas da sua vida. Pessoa, você começa a comprar uma coisa, a tomar um remédio, aí fazer um tratamento. Amado, eu digo isso por mim. Quando eu me converti naquela época, que eu fui no médico, paguei super caro, particular, para ele falar comigo, e ele disse para mim, sua mãe morreu de câncer,
sua avó morreu de câncer, você vai morrer de câncer também. Então daqui a um tempo eu vou cortar um pedaço do seu intestino, vou cortar outro e tal e tal. Ele mandou eu fazer exames no Fleury. Na época eu não tinha o convênio que tinha o Fleury, então eu paguei do meu bolso todos os exames lá. Ele me atendeu na casa dele e eu paguei mais uma grana lascada nisso. Fiquei com dívida e recebi uma palavra de morte. Não foi legal? Você se sente um perfeito idiota. Paguei para ouvir que vou afundar. Aquela época eu fiquei indignado e pensando, como pode? Porque as minhas tentativas eram humanas. Aí alguém me leva a conhecer uma igreja perto de uma favela, uma igreja pequena, uma Assembleia de Deus. E chega lá e a pessoa fala, nós vamos fazer aqui uma série de quebra de maldição, 7 semanas. Eu olhei para a dona Bispo, olhei para a história, falei, eu fui no melhor médico que existe no ABCD, FG, HIJ. Eu fiz os exames nos lugares mais caros. 7 semanas numa igreja orando, tá fácil. Falei, isso dá para fazer tranquilo. Então escreve aqui qual é a maldição da sua vida. Eu não sabia se eu colocava enfermidade ou o nome do médico. Qual foi a maldição que me pegou? Né? Brincadeira, não leva a sério não, é brincadeira. Aí de repente eu escrevi, primeira semana foi difícil, tive uns problemas lá com o banheiro e tal, segunda semana, terceira semana, 7ª semana ele faz aquela oração de fogo, levanta agora esse palito, em nome de Jesus, quebra, e eu quebro, e daquela semana em diante, para. Aí você fala assim, peraí, as minhas tentativas, eu só quero que você entenda isso, as minhas tentativas humanas, me arrancaram dinheiro, me colocaram numa prova, eu fiquei pagando depois, meses, as dívidas que eu fiz, e não me curaram. Mas quando eu procuro o caminho, o lugar certo, eu vou procurar em Deus. Então um homem que ele tinha a 7ª série, meu pastor, ele tinha a 7ª série, ele era super legal, super educado, mas ele não tinha conseguido estudar por todas as coisas da vida dele. E aí você fala assim, ele que era humilde, não me cobrou nada e me curou. E aí você começa a ver o que Deus pode fazer na vida de alguém. Aí você começa a entender, peraí, você entra pelo caminho errado, você gasta dinheiro, você gasta a sua estrutura, você se desgasta e não atinge seu objetivo. Você vai no caminho de Deus e o Senhor traz para você a resposta que você precisa. Eu imagino essa mulher 8 anos com esse fluxo, gastando o dinheiro dela e não acontecendo. 9º ano, sua procura desesperada a todo tipo de ajuda não resolverá. Ela também procurou pelos médicos, talvez algumas seitas, talvez benzimentos, talvez os chás da época, as garrafadas, mas nada funcionou. Ela tentou tudo que ela poderia fazer. Talvez você também já tenha tentado tantas coisas. Pensou, minha irmã, meu irmão? Mas ainda não aconteceu. Será que já não é hora de parar de tentativas e passar para as realizações com Jesus, com quem pode? Por isso que eu falei para você, a intimidade é importante, você precisa conseguir ouvir a voz dele. Porque se você ficar só vindo na igreja e indo embora, vindo na igreja, eu lembro quando falaram, você vai ficar aqui, nós vamos fazer isso, você vai orar, você vai clamar, você vai ajoelhar. Meu irmão, eu plantava bananeira, eu não queria nem saber o que é para fazer, eu faço. Por isso que em 8 meses dessa igreja, eu era diácono, eu fui levantado a diácono, em 8 meses, de convertido. Não é que eu era crente e fui para lá, não, eu era de outra religião, sabe por quê? Porque eu falei assim, não pela metade, eu vou de cabeça, eu vou com tudo que eu puder. Deus é o Senhor,
já vi que é, então eu vou até onde não der mais, eu vou até a hora que ele falar, não quero você. Se ele não falar, não quero você, eu agarro nele e não solto mais. Eu só lembrava de Jacó: ei, se não me abençoar, eu não te largo, e pronto. Agora hoje, como é que você está? Será que você está agarrado na perna dele, dizendo para ele: não vou te largar, não vou te deixar, você não vai me deixar porque eu não vou te largar, oh, que você me abençoe, eu não vou te largar, é até o fim, porque é aí que você entende. 8 meses, levantada diácono. 1 ano e 3 meses, levantada evangelista. Um pouco mais, nem lembro, 2, 3, 4 meses mais, dirigindo uma igreja. Com 2 anos e pouco, está dirigindo uma igreja. Nem pastor era evangelista. Mas o que você fez? Eu falei: quero tudo. Tudo que Deus quiser dar, eu vou pegar. Eu vou querer mergulhar até onde eu não puder mais. Quero ouvir a sua voz, quero sentir o seu perfume, quero estar dentro do seu calor, quero ser seu. Amém, amado? Estou dando para você um exemplo de vida, mas você escolhe fazer ou não. A escolha é sua, né? 10º ano, imagina, 10 anos ela doente. É hora de ir para o tudo ou não, ou tudo. Com Jesus é tudo ou tudo, não tem nada. Com ele é tudo ou tudo, né? Porque no mundo se fala ir para o tudo ou nada, mas com o nosso Deus é ir para o tudo ou tudo. Ela perde toda a vergonha, porque sente que já não é mais ninguém, e que se continuar assim, vai piorar mais a cada dia. Seu fim será a derrota total, será a morte. Jesus nos prometeu vida, e vida em abundância. Espera aí, promessa de morte não é para você. Você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você entregou a sua vida na mão dele. Então não é tudo ou nada, é tudo ou tudo. Ele é a promessa viva, ele é a realização verdadeira, ele é a entrega que transforma, que renova, que faz de você pequeno. Não, ele faz de você grande. Você entende isso? Algo novo Deus está tentando entregar na sua mão hoje. Ele está dizendo para você: esse é o tempo, não há mais ou menos, é agora. No 11º ano, é hora de parar de se preocupar com o que os outros vão dizer. Amado, aquele momento que você fica preocupado em ser crente, não ser crente, em ir para a igreja, em carregar a Bíblia na mão, em estar lendo uma Bíblia em alguns lugares públicos, acaba. Hoje você faz o contrário. Você vai e se dispõe, você vai e realiza, você vai e se estabelece. Você tira todo o medo, toda a dúvida e fala assim: eu sou uma ferramenta de Deus onde eu chegar. Não importa a preocupação com o que os outros vão dizer dela, por procurar Jesus, até se tornar cristã, já não tinha mais razão de ser. Ela não está mais preocupada. Quem é que cuidou dela? Quem é que fez ela ficar curada? Quem é que fez ela parar de ter o fluxo de sangue? Ninguém. Então por que ela vai ficar preocupada com essas pessoas? Agora eu te pergunto, por que você está preocupado com os outros que nem pagam suas contas, que nem te ajudam, que nem te tratam bem? Você está preocupado da forma com as coisas erradas. Olha para o céu, de lá te virá o socorro. Seu socorro vem do alto, não é do mundo. Ela percebeu que não dava mais para esperar. Você acredita que ainda não chegou a hora de você tomar posse da conquista? Vai querer esperar mais um pouco, irmão? Fala para a pessoa lá: você vai querer esperar mais um pouco? Sabe o que ela faz? Ela foi onde tinha uma multidão seguindo a Jesus, lutou, mas chegou bem perto de Jesus. Ela falou: onde é que tem Jesus? Eu vou. Aonde é que está a presença? Eu vou participar, eu quero. Nós precisamos entender isso. Jesus se manifesta quando nós buscamos, e nós muitas vezes estamos ficando travados. Mas você pensa, o irmão deu um glória a Deus. Glória a Deus. Por que ele precisa gritar? Ele acha que Deus é surdo? Já ouviu isso? Esse negócio de aleluia, parece que esse pessoal da bleia, parece que esse pessoal pentecostal. Amado, desculpa o termo, deixa de ser besta. Para com isso.
Se tiver que ficar gritando, Jesus é o Senhor, nós vamos gritar, Jesus é o Senhor, a noite inteira. Mas por quê? Porque Ele é o Senhor. Não é mentira. É mentira, não é mentira. Os políticos aí fora ficam passando pela rua gritando o nome de um, gritando o nome de outro, e muitos deles nem prestam. Agora você vai ficar se guardando de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua família, é Ele que pode todas as coisas. Está na hora da mudança. Ah, mas as pessoas... Irmão, ela esqueceu, ela falou, pessoas, fica para lá, porque eu quero ser curado, eu não vou ficar presa. E no 12º ano, ela conclui, vou buscar o meu milagre. Sabe como? Vou tocar nele. Olha que engraçado. Ela não fala assim, eu vou buscar o meu milagre, e ele não é surdo, ele me ouve. Eu vou buscar o meu milagre, e ele tem que saber que eu estou aqui embaixo. Não, não. Ela foi atrás de Jesus para tocar nele. Ela tomou uma posição, não de ficar esperando, mas de assumir a situação. E você? Como é que está a sua posição? Você está preocupado com o que os outros vão falar? Se as pessoas, se os funcionários, se os colegas, se a escola, se o amiguinho da escola, se o cheirador de pó, não. Esquece aí, mano. Agora Jesus é o Senhor. Então Ele é tudo. E o nome dEle vai ser glorificado, vai ser exaltado. Ela foi aonde era proibido ir. Mulher, quando tinha esse negócio aí, não é que nem hoje não. Use sempre livre e vá passear. Não. Naquela época, fica em casa. Eles chamavam de imunda. Fica em casa, não podia. Então imagina que ela foi lá, era proibido, ela quebrou. Ela ultrapassou um limite. Ela não quis nem saber. Ela ultrapassou. Ela empurrou gente? Empurrou, porque tinha uma multidão. E você está fazendo o que aí? Não, sabe o que é? Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus de verdade, deixa eu ouvir. Tem que quebrar mesmo, irmão. E tem que ir mesmo. E tem que, se liberar. Ela desviou da multidão, ela se ajoelhou, alcançou o mestre por baixo, foi no pé, quase num ato de malabarismo. Ela se agacha e toca na orla da veste de Jesus. Ela quis dizer assim: Senhor, eu vou me humilhar aos teus pés. E você tem coragem de se humilhar aos pés de Jesus? De chegar lá na sua casa, ajoelhar lá, pôr a boca no pó. Hoje não se fala mais isso. Hoje até é meio pesado falar para alguém assim: põe a boca no pó, talvez o Senhor te ouça. A pessoa fala: que é isso? Deus é pai, não é padrasto, né? Deus é amor. Não tem nada disso, irmão. É sinal de humilhação, sinal de humildade. Ir lá na sua casa e botar a testa no chão e ficar orando lá 2 minutinhos? Não, até ficar tonto. Porque às vezes a gente põe a testa, começa a orar, às vezes parece que fica meio atrapalhado no negócio, porque fica meio de ponta cabeça, bumbum para cima, cabeça para baixo. Mas é esse o negócio, é mostrar para Ele: Senhor, na Tua presença eu me humilho, na presença dos outros não, mas na Tua presença, na Tua intimidade eu me entrego, porque o Senhor merece tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Por isso eu me lanço nos Teus pés. É a parte mais inferior que eu posso chegar, Senhor. É colocar o meu corpo no chão e falar com o Senhor com todo o amor e todo o carinho, todo o respeito, toda a consideração, porque só o Senhor é Deus e não há outro. O que você tem feito para alcançar a Jesus? Não adianta ficar reclamando, dizendo que Ele gosta mais desse, daquele, que Ele atende os que buscam. Não é que ele gosta mais do irmão, porque o irmão está cheio do Espírito. O irmão vem aqui e começa a falar em línguas, e o irmão prega, e o irmão clama, e o irmão... metido esse irmão, hein? Cheio de unção. Irmão, e ele é cheio de unção, sabe por quê? Porque ele rasgou o coração dele na presença de Deus, tirou a vergonha dele e colocou só a honra de Deus na vida dele. Ele fala: Senhor, é realmente melhor que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor seja grande sobre a minha cabeça, que minha boca fale da tua vontade, que o meu coração sinta alegria nos teus milagres e na tua glória. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e seja tudo em mim.
Quero tudo. Não quero parte não. Quero tudo. Ele atende você. Fala para a pessoa da dele, ele atende você. 12 anos se passaram. Dúvida, abandono, tristeza, dor, pobreza, medo. Edificaram uma muralha cada vez mais alta, que impossibilitava de alcançar a sua libertação e cura. Você sabe que é assim? Quanto mais você deixa passar o tempo, mais você vai ficando bloqueado. Você vai deixando e o problema vai ficando, e o problema vai ficando, e você vai se sentindo mais frágil. É que nem briga de marido e mulher. Se a mulher e o marido tiraram uma faísca, blá, não sei o que, pá, mas daí, à noite eles deitam lá, conversam um pouquinho, aí dá uma cutucadinha, aí uma brincadeirinha e tal. No outro dia, ele levanta e dizendo, e aí amor, tudo bem? Ela falou, ô lindão, gatão, tudo bom? E fica tudo certo. Sabe por quê? Não deixou passar. Se você deixar, no dia seguinte não falou, no outro dia você vai falar menos ainda. E no outro dia vai falar menos ainda. E depois de uma semana já está com aquela cara de aqui não tem espaço. Aí depois de umas 2 semanas você pergunta assim, qual foi o motivo da briga? E um olha para o outro e fala, não lembro bem. Qual foi o meu motivo? Não, você que foi mal criado. Não, você que foi mal criado. Mas mal criado no quê? Eu não lembro bem agora, mas você foi. É assim. A pessoa não vai corrigir a sua vida, tipo, não pega com Jesus, não se agarra em Jesus, não busca em Cristo. Ele vai ficando desmoralizado, desmotivado, e o diabo vai entrando com ele. É isso mesmo, hein? Olha que Deus nem gosta de você mais, hein? Ele gostava, mas não gosta mais. Ele te amava, mas não te ama tanto assim não, ó, você vê? Ele não está te respondendo agora, hein? E aí, como você está ficando distante, vai ficando ali um vácuo, e você nem percebe que o diabo está desmoralizando você, tirando a sua fé, porque Deus te amou de tal maneira que enviou o Filho dele, unigênito, para morrer por você. Ou seja, não tem amor maior que esse. Ele não precisa provar o amor para você, já está provado. E nós às vezes não entendemos isso. Às vezes eu quero ser ruim com a bispa. Tem dia que eu falo assim, amanhã, de manhã cedo, quando eu for tomar café, não vou dar café para ela. Não vou, ela não vai tomar café amanhã cedo. Aí eu fico assim, aí eu chego lá, todo mundo café, tal, comendo, eu estou cheio de fazer gracinha com pão, passo isso, aí eu falo, caramba, mas ela não vai comer, porque ela tem preguiça de fazer essas coisas, ela não vai fazer. Aí quando eu vejo, já estou lá com o pão, botando queijo, aí ela gosta que põe orégano, aí põe não sei o que, põe não sei o que lá, aí eu levo para ela, ela fala assim, eu sabia que você ia trazer, eu falei, você não merece, mas toma. Aí ela fala assim, você não me aguenta, você sempre quer me ajudar, me dar as coisas. Eu falei, eu não quero, mas tem alguma coisa lá dentro que fala assim, você tem que ser melhor, faz as coisas certas. Eu falo para ela brincando, mas amado, o dia que você se acostumar a ser bom, o mal vai te fazer mal, vai te judiar. Ser ruim não vai ser gostoso, vai ser ruim, vai atrapalhar você, vai ocupar a sua cabeça, vai ser um jugo no seu pescoço. Então pensa assim, Deus nunca vai ser mal, então você vai ter que ser bom, porque se Ele não vai ser mal, a parte que conta é a sua, porque Ele já está de braço aberto esperando para te abençoar, pronto para te curar, pronto para te liberar, mas Ele quer saber, se eu te soltar, você vai ou você vai se perder? Como você faz com seu filho pequeno quando você vai numa rua de movimento, você solta ele? Por quê? Por que não? Porque você fala, ele é pequeno, pode ser que ele atravesse e o carro venha para cima dele. Eu não vou deixar isso acontecer. E espiritualmente, será que Deus pode te soltar, te dar o que você está pedindo? Você quer riqueza? Ele pode te dar riqueza, Ele pode te dar um melhor emprego, Ele pode te dar a melhor condição, Ele pode te dar a melhor casa, ou se Ele der, você vai ser atropelado pelo diabo, vai perder a sua fé, vai ser roubado na sua intimidade, vai ser envergonhado no seu comportamento. Mostra para Ele, mostra para Deus como essa mulher mostrou. Ela não teve dúvida, pegou os 11 anos e tanto que estava nas costas dela, abriu o lixo e falou, tchau, eu vou para os pés de Jesus agora.
Ei, você não é o diabo falando, você não pode ir, você está imundo, você sabe que é errado, você não pode ir, se te pegarem vão te apedrejar. Ela falou, eu sou apedrejada, mas eu vou nos pés de Jesus. Mas você pode morrer, eu morro, mas vou morrer nos pés de Jesus. Mas você pode ser, não importa, eu vou para os pés de Jesus e pronto. Hoje é o dia de você dizer isso, eu vou para os pés de Jesus e pronto. Diga aí, meu irmão, fala, eu vou para os pés de Jesus e pronto. Eu vou pegar minha vitória e pronto. Não tem diabo que vai atrapalhar minha realização. Fui chamado para vencer. Jesus gosta. Jesus gosta quando nós vamos até Ele, na expectativa que Ele quer ser a única saída para a sua vida. Sabe quando Ele fala assim, nossa, Ele descobriu, Ele entendeu, sou eu a saída da vida dele, sou eu aquele que realiza, sou eu que pode mudar toda a situação. Ele ama. Quando você coloca assim, Senhor, Tu és a última saída, eu preciso da Tua ajuda, Ele fala, sou eu mesmo, eu sou a sua saída, eu sou aquele que é portador da glória e da realização, da vitória e do poder, sou eu venci o inferno para que você fosse vencedor também, eu abri a porta para você passar. Por isso, eu tenho certeza que hoje, você começa essa série, onde diz, né, neste período de tempo, que já tentei de tudo, essa é uma, que eu sou a saída verdadeira, eu sou aquele que está abrindo porta, né? Por isso eu sei que sairei daqui vitorioso. Fala, eu sei que eu sairei daqui vitorioso. Se permita ser abençoado, meu irmão. Se permita ser vencedor. Sabe, acredite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está chamando você. Ele está dizendo assim, olha, ela teve que passar 12 anos para descobrir isso. Você vai precisar passar 12 anos? Já está bom do jeito que está? Já chegou na medida? Tá bom, Felipe? Está na medida? Está na medida, então é hora de mudança. É hora de posicionamento.